Olá, eu sou a Alessandra Pérez, bem-vindo ao canal Scrap das Gurias. Hoje eu trago para vocês um projeto de um mini álbum com 16 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Ele é um mini álbum com uma estrutura toda feita em papel 180 gramas, com bolsos, páginas, extras, mini páginas. Ele abriga um número bem grande de fotos. Também vou passar para vocês como eu construí a decoração com carimbos, né, enfeites de madeirinhas, pérolas. A ideia também é passar para vocês como foi feita a decoração e como, né, eu planejei isso. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui no canal as suas dúvidas, os seus comentários e sugestões, e nós teremos o maior prazer em responder para vocês, certo? Nos vemos no próximo projeto. Um grande abraço para todo mundo. Para fazer a estrutura do álbum, nós vamos utilizar dois papelões ou chipboard, papel, né, Paraná, roller, na medida de 20 centímetros de altura por 16 centímetros de largura. São necessárias duas folhas, né, dois papelões desse, e para fazer a lombada, 20 centímetros de altura por 7 centímetros de largura. Essa largura dessa lombada, ela foi projetada para abrigar 4 folhas que vão se desdobrar em outras folhas. Vocês podem decidir, né, qual é a largura da lombada de vocês, dependendo se vocês querem colocar mais folhas. O que tem que respeitar? A altura, né? A altura ela tem que ser a mesma para que fique tudo alinhado, só isso. Então, o tamanho da lombada é sugerida aqui com 7 centímetros de largura. A encadernação, ela vai ser uma encadernação individual, então nós vamos encadernar a capa, contra capa e a lombada, e a folha da lombada é que vai dar a ligação, vai fazer a ligação entre capa e contra capa. Então vamos à encadernação. Para a capa eu vou utilizar o papel da marca OK. Ele é o papel listra fina bege com branco, 1957. Eu prefiro utilizar um papel mais liso e simples, porque como tem muitos elementos que eu posso, né, colocar na capa, então não fica uma competição, né, de informação. Então eu vou utilizar esse papel mais simplesinho, tá? Ele é liso atrás, né, e eu vou utilizar então essa parte das listras na frente, tá? Então como que se faz a encadernação? Deixa eu deixar só uma folha aqui primeiro. Então, vou encadernar a capa. Então a gente pode encadernar ou colocando cola ou colocando fita dupla face. Eu vou colocar fita dupla face. Então espalha bem, né, até o final do papel. Aqui eu gosto de dar a dica de não tirar totalmente a fita dupla face, porque a fita dupla face, depois que a gente gruda, né, fica bem complicado e normalmente estraga o papel. Então eu gosto de tirar uma parte da fita dupla face, viro todas essas partezinhas aqui para baixo, né, então eu tenho acesso ali por baixo da parte onde ainda tem a proteção. E eu alinho o meu papel justamente por essa parte que não gruda, né? Essa parte aqui de cima já tá sem a proteção, então se eu encostar no papel ela vai grudar. Então se eu uso essa parte de baixo que ainda não tem, né, não tá colando, eu consigo alinhar. Então aqui a gente faz mais ou menos um alinhamento, como se vai ficar tudo aqui para dentro não tem problema, né? Se ficar um pouquinho mais em cima do que embaixo. E aí o que a gente faz? A gente pressiona essa parte que tá colando e aí tranquilamente eu puxo a fita dupla face e aí, como tá colado aqui em cima, não tem como sair do lugar. E com isso eu garanto que ele tá bem colado. Depois que a gente passa a fita dupla face ou a cola, o ideal é passar a dobradeira para tirar qualquer espaço, né, ou excesso de cola ou espaço que tenha ficado com ar para não marcar. Então a nossa primeira, né, estrutura está quase pronta. O que eu vou usar agora? Eu vou usar
é o meu fio de cabelo, que tá aqui, que ajuda bastante no arremate. Vamos lá. Como é que a gente faz? Se pega o fio de cabelo, coloca aqui nesse cantinho, vem com o estilete e se tira esse excesso, né, que vai atrapalhar na dobra do papel, certo? E agora, qual é, né, o outro segredo que a gente tem para passar? Dobrar o papel antes de colar, para que eu consiga quebrar a fibra desse papel. Então, eu já vou dando o formato, posso passar a dobradeira. E já vou dando formato no papel. Agora é colar. Então, eu escolho qual lado eu vou colar. Eu gosto de começar pelos lados maiores e depois pelos menores. Então, se eu escolher um lado maior, eu faço o lado maior oposto. Os dois lados já estão colados. Agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Esses lados aqui que eu vou agora dobrar, né, para finalizar, o ideal é vincar um pouquinho e colocar para dentro esse cantinho aqui, tá? É o único cuidado que a gente tem que ter. Então agora já temos a capa e a contracapa encadernadas, vamos encadernar a nossa lombada. Então, como que é feita essa encadernação? Novamente, né, a gente precisa escolher um lado, eu vou deixar o lado com flores para aparecer. Então, vamos colocar pronto. Agora eu já tenho parte, né, da minha lombada organizada. Ó, vai ficar assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar os cantos para o encaixe ficar melhor na minha capa e contracapa. Então, com uma tesoura, eu faço um corte na diagonal. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Unir pela parte de dentro a minha capa, né, na lombada e a contracapa também. Então vai ficar um acabamento bem diferente, eu acho que fica muito bonito, né? Então aqui, a gente vai unir assim. Então, eu vou colocar fita dupla face nas laterais. Novamente, é bom vincar bem, para enxergar bem ali aonde é o limite da dupla face, né, pra gente não aparecer aqui na lombada. Virar assim fica mais fácil. Vamos colocar.
Então, alinha bem, ó, pra, né, não ficar nem um pouquinho pra cima, nem um pouquinho pra baixo. E pode colar assim, na diagonal, dando o formato da dobra aqui. Então, vamos retirar do outro lado agora para colar a outra capa. Se achar que ficou um pouquinho afastado, põe um pouco de cola para dar um bom acabamento. E já temos a estrutura do álbum. Para fazer a estrutura do centro do álbum, nós vamos utilizar uma forma de estrutura que a gente vai colando uma estrutura dentro da outra. E aí, com isso, nós vamos ter, aqui a gente consegue colocar 6 páginas, tá? Então, eu vou ensinar agora como se faz essa base e depois a gente, né, vai forrar a base toda do álbum, né, já para ir fazendo os acabamentos. Bom, para fazer essa estrutura, o que se precisa? São 3, né, recortes de papel, um medindo 19 centímetros de altura. Na verdade, todos vão medir 19 centímetros de altura, porque eu já vou colocar ele um pouquinho menor para não aparecer. Então, né, já fica uma bordinha aqui, já que o álbum tem 20, eu fiz com 19, sobra meio centímetro para cada lado. Então, 19 centímetros de altura, o primeiro tem 8 centímetros de largura e tem que ser feito um vinco a 1 centímetro de cada lado do papel. Então, na largura ele vai ter 6 centímetros, né, que são 8, 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. 6 centímetros, esse é o primeiro papel. O segundo papel, ele tem 6 centímetros de largura por 19 centímetros de altura, vincando dos dois lados ele fica com 4 centímetros. Então, esse aqui tem 6, esse aqui tem 4. Eu vou dar 1 centímetro de cada lado e vou colar a estrutura aqui. E o último papel tem 19 centímetros de altura por 4 centímetros de largura, fazendo um vinco de cada lado, ele vai ficar com 2 centímetros. E a gente vai colar ele aqui. Cola tudo com dupla face, do maior para o menor. Então, vamos para a primeira colagem. Então, a parte maior eu já deixei com a fita dupla face, porque eu vou colar ela no álbum. Pronto. Se quiser dar uma reforçada na colagem,
para evitar que fique bolhas, porque é essa estrutura aqui que vai sustentar o álbum. Sempre bom dar uma reforçada. O que é bom fazer antes de colar a estrutura no álbum? Cortar as pontinhas para quando as folhas forem colocadas, a gente colar as folhas, não apareça, né? Não tem o risco de aparecer essa estrutura. Então, como que faz? Tira a pontinha. Agora nós temos uma estrutura pronta para colar. Então a gente volta aqui para o álbum e antes de colar essa estrutura, porque senão vai aparecer essa partezinha, a gente vai finalizar o álbum, já vai se colocar o acabamento nessa parte interior. Eu coloquei um papel na largura total, que ele tem de 30 centímetros aqui para colar o meio e uma parte, né, da capa e contracapa, e como acabamento, porque fica faltando um pedacinho, eu coloquei o mesmo papel que eu usei na capa e na contracapa. Esses papéis eles tinham sobrado dos cortes que eu havia feito para fazer a capa e contracapa, então assim é uma forma também de não ficar acumulando muito papel e aproveitando bem, né, o que se tem, né? Então já tá tudo forradinho, tudo prontinho, podemos colocar a estrutura que vai então servir como base para inserir as páginas. Então eu já tinha colocado, né, o papel dupla face, a gente tira de novo. Como aqui é um ponto crítico, porque é bom que ele fique bem alinhadinho no meio, eu tiro uma parte só da dupla face para poder fazer aquele alinhamento, ó. Então, de novo, elas estão aqui, eu tenho acesso para depois poder puxar. Então, eu venho e coloco no centro, né? Então, bem no centro da minha lombada. Então, aqui, ó, eu cuido se tá bem alinhado aqui embaixo. Então, aqui eu consigo deslizar. E eu vejo se tá alinhado lá em cima, sobrando um pouquinho. A gente ajeita. Como lá em cima já pode colar, né, então eu tô com a base distribuída aqui, então tá sobrando um pedacinho, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora eu posso colar. E agora a gente tem então a estrutura prontinha para inserir as folhas no nosso álbum. Tá, então vamos utilizar 5 papéis cortados na medida de 19 de altura por 14 de largura. São 5 vezes esse papel aqui, tá? Que mais? 2 vezes o papel cortado com 14 centímetros de altura, 19 centímetros de altura, vincados 1 centímetro apenas de um lado. Então o vinco é feito em 1 centímetro, são 2 papéis desse. 4 papéis com 11,5 de largura por 16 centímetros de altura, vinca 1 centímetro também. Então são 4 desses. Como que a gente vai montar isso agora? Então, nós vamos utilizar primeiro esse de 14 por 19 sem vinco algum e vamos colar um que tenha 14 por 19 com 1 centímetro de vinco. Então essa página vai ser colada aqui no cantinho desse que não tem vinco.
isso aqui. Uma coisa que dá para fazer para evitar, né, se sobrar um pouquinho aqui, não tem problema, a gente corta. Mas o que pode fazer é cortar como eu cortei os cantinhos para ficar um melhor acabamento. Agora o próximo a gente faz assim, tá? Então eu tenho esse papel, né, com essa abinha aqui. Agora a gente vai pegar um dos papéis com 11,5 por 16 que tá vincado a 1 centímetro e a gente vai fazer o lado oposto. Então nós vamos colar em cima dessa aba que foi colada, só que agora abrindo para a direita. Essa menor abre para cá, essa maior abre para a esquerda, certo? Eu vou repetir esse processo em outra folha. Muito bem, já temos dois, né? Um que abre assim e um que abre assim, certo? Qual é o próximo que nós vamos fazer? Pegar mais uma base dessas e aí a gente ainda tem dois, então nós vamos utilizar mais um aqui, vamos colar. Tá? Então são mais duas lisas, ou se vocês preferirem usar algum outro material, né? Daí fica pela, né, o que vocês têm em casa, pela preferência de vocês. Então a estrutura nós já temos, agora a gente vai inserir as folhas no álbum. Para inserir as folhas no álbum, a regra é inserir sempre pela parte de fora da nossa base, da nossa estrutura. Tá? Então eu vou usar cola, então passa a cola do lado de fora aqui e cola a estrutura. Qual é a regra? Né? Essa primeira folha ela vai servir de base para as outras, para a gente alinhar as outras, né? Então tem que ter bastante cuidado nessa primeira. Então passa bem a dobradeira, garante que ela está bem colada, lembrando que essas folhas todas vão ser revestidas. E agora vamos para a próxima. Então lembram daquela que a gente fez, né? Ela tripla. Então agora a gente cola pelo lado de fora, nós vamos colar ela assim, certo? Então, próxima, né, da nossa estrutura é essa aqui. A gente cola
Então, se alinha com a folha anterior, para ter certeza, ó, que não tá ficando torto. Força a folha para que ela encoste ali na nossa estrutura. E pronto. Segunda folha inserida. Vamos inserir a terceira. Muito bem. Agora nós temos já a base e as folhas. Então a primeira folha é uma folha simplesinha, mas que dá para fazer bolso, dá para enfeitar bastante. A segunda e a terceira, elas fazem, né, uma sanfoninha. Aqui a gente fica com duas lisas. Essas duas, então, abrem assim, né? Uma dupla. Uma lisa e a última lisa também. Agora é decorar. Para decorar o álbum, eu já separei, né? Na verdade, o que eu faço? Eu decido o tom que vai ser utilizado. Então as folhas, elas já foram todas, né, coladas. Então agora o que a gente tem que fazer é decorar. Eu começo decorando pela capa e depois decorar o interior do álbum. O que eu fiz? Vou recortando, não sei o que eu vou utilizar, né? Tá tudo no tom, então já tá tudo aqui guardadinho. Eu separei, né, umas pérolazinhas, uma carimbeira, né, no tom que eu acho que combina, alguns tássel que eu já usei um ali, eu vou mostrar para vocês. Tem, né, esses coraçõezinhos aqui, tem algumas coisinhas, alguns elementos que eu tô pensando em colocar depois na lombada. Eu fiz essa rosetinha, a gente pode fazer uma aula para eu ensinar como que faz. Eu tenho uns coraçõezinhos que eu ganhei do Conexão Scrap, uma coisa mais querida. Esses coraçõezinhos, né, em tom de madeirinha natural. E eu também separei, que eu vou colocar na capa, talvez eu use mais algum dentro do álbum. Isso aqui é filtro de café usado, né? Eu tenho um restinho de café aqui, de pó. Eu vou guardando, seco eles, e eu vou guardando e corto eles nas faquinhas de corte. Também, né, a gente pode fazer um vídeo para vocês. O legal é que vão ficando diferentes tons, né, então sai um diferente do outro. E como o tema aqui é casa, café, chocolate quente, né, eu achei que ia combinar bem colocar, né, esses filtrinhos de café. Para a capa, o que eu separei? Então, para fazer a capa, eu, né, gosto de colocar uma base, né, para ficar mais retinho e as coisas não ficarem caindo. E o que eu separei aqui para a gente poder enfeitar a capa? Então também, né, como eu comentei com vocês, eu já cortei vários elementos, né, todos eles da coleção. Essas folhinhas douradas eu cortei do vellum que sobrou, aquele que, né, eu fiz o bolsinho, eu imprimi na laser, né, essas folhinhas na impressora laser e depois passei o foil, né, que é esse papelzinho que com o calor, né, a gente tem uma máquina né, eu uso a Mink, que ela, por calor, ela consegue transferir,
né, o metalizado, esse papel metalizado para onde o laser, né, colocou a impressão, né? Então é uma maneira muito legal de personalizar, né, e fazer uma coisa diferente, um papel diferente. Então sobraram algumas folhinhas, eu recortei essas folhinhas, né, e vou colocar no álbum. Eu recortei também, né, que até rasgou, mas como eu vou disfarçar, não tem problema, né, isso é uma coisa que a gente aprende no scrap, que a gente não joga nada fora. Eu recortei na Cricut, eu tenho, né, a máquina então que corta diferentes formatos, né, e aí então ela deixou essa florzinha para mim. Então essa tagzinha eu já coloquei, né, um ilhós e vou pendurar esse tassel para dar um movimento na página, né, então ele vai ficar mexendo. Né, acho que tá bem assim, sempre, né, o ideal é colocar todos os elementos antes, dar uma olhada, ver se gosta, né? E aí agora é o desafio de tirar as coisas do lugar e colar. Para fazer o relevo, eu vou usar pedacinhos que sobram de papelão, tá? Houveram várias reclamações e conversas, né, entre o pessoal do scrap a respeito da fita banana, que andava manchando e descolando dos trabalhos. Então, né, veio a ideia, né, de também várias scrappers de utilizar esses pedacinhos de papelão que eles fazem o papel de dar essa altura, tá? No meio aqui enquanto, né, eu fui pegar os papelões, eu pensei em usar um carimbo, tá? Então eu vou usar um carimbo. Esse carimbo ele veio junto num projeto do Conexão Scrap. Eu adoro esse carimbo. Esse carimbo de flores, assim, eu tenho usado para muitos projetos, né? Para quem não está acostumado, ele, né, não tem base, né? Então a gente precisa ter uma base de acrílico para colocar ele, né? E ele tem que ser mantido dentro do saquinho para não perder essa cola, tá? Então, a gente vai colocar. Ele ficou manchado porque eu usei um carimbo da Stazon, ou da Stazon, cada um chama de um jeito, e aí ele acabou manchando, tá? Então agora eu vou puxar um pouquinho para baixo aqui e vou carimbar, dá para não pegar os meus elementos, puxar assim, e vou dar umas carimbadas. Sempre que se usa o carimbo, né, a gente limpa. Eu uso lencinho umedecido para as carimbeiras, né, que não são as de alta fixação, assim como essas da Stazon, tá? Então eu já molho aqui, pode se lavar com água e sabão também, mas pelo menos assim já tira o excesso. Então um lencinho umedecido também é muito bom ter à mão sempre. Agora sim, agora vamos colar. Pronto. Acho que a capa tá bem enfeitada, né? Acho que tá bem cheinha. Talvez coloque algumas pérolazinhas, vamos ver no final ali o que sobra, né? Mas acho que tá bem alegre, sim, né? Então agora vamos para a parte de dentro do álbum, ver como é que a gente consegue enfeitar todas as páginas.
Agora a gente usa a Crop-A-Dile para fazer os furinhos, pode ser até no furo menor. Pronto. Também dá para colocar, né, aqui por dentro e fazer um nó maior, aí, né, vocês podem fazer como vocês preferirem, tá? Então essa parte tá pronta. Eu também achei que tava faltando ainda uns coloridinhos aqui na frente. Daí eu separei 2 miçanguinhas para colar aqui na frente, para dar mais um brilhinho. Aqui dentro, então, a gente já tem a roseta, tem o bolso, que pode botar foto ou pode botar alguma coisa escrita. Eu deixei esse aqui com espaço, né, para poder colocar também alguma coisa aqui. Essa parte, então, tá pronta, com as bandeirolas, usei uma madeirinha aqui de coração. E aí eu tinha comentado com vocês que eu queria colocar uma moldura aqui, tá? Então eu cortei a moldura verde e olha a diferença que dá, né? Então destaca bem a figura, né? E dá uma reduzida naquele rosa ali que tinha ficado, eu não tinha gostado porque tinha ficado muita diferença aqui. Para fazer essa moldura, eu medi o tamanho da página, que tem 10,5 por 16, e aí cortei o papel do mesmo tamanho, 10,5 por 16, e medi 1 centímetro, né? Então eu fui medindo 1 centímetro, 1 centímetro, e tracei então as linhas e cortei, né, então para dentro de 1 centímetro. É bem fácil de fazer moldura. Que bonitinho que vai ficando aqui pra cima. Eu acho muito bonitinho essas coisinhas assim, penduradinhas. Tá disfarçado o que não tinha, né? Então um pedacinho de papel. Aqui então eu coloquei umas etiquetinhas, espaço para escrever e também tá solto, então se quiser colocar alguma coisa aqui dentro. Aqui eu colei. Aqui também entraram mais algumas etiquetas. Essas etiquetas pode fazer um pouquinho maior e colar a foto atrás e escrever na etiqueta. Aqui eu deixei um pouco de espaço, né? Senão fica sem espaço para colar foto. A gente tem a mania de ficar enchendo e aí depois fica sem espaço. Aqui eu colei, eu fiz na máquina de emboss, né? O papel que eu tenho essa moldurinha. Então fica o espaço aqui para colar fotos, né? E aí aqui também eu fiz moldura. Eu cortei a moldurinha e eu acho que vai ficar bem mais, né, destacado o desenho colocando essa moldura. Vou fazer o acabamentinho aqui que tem umas rebarbinhas. Então, de novo, eu medi, que era a mesma medida, 10,5 por 16, e cortei, né, deixei uma borda de 1 centímetro. Aqui eu vou cuidar, ó, pra colocar a folhinha por fora. E dá uma diferença, né? Destaca essa composição aqui, então, com, né, esse lado. E vou fazer do outro também. Então são pequenos detalhes, né, que a gente vai vendo assim, ah, tá faltando alguma coisa aqui. Pronto. Um pouquinho grande aqui. Ah, pronto, agora não quer colar.
Aqui eu fiz um caminhozinho, né? Coloquei mais 2 etiquetinhas, eu aproveitei ainda um pouquinho de papel, né, com o foil para colocar aqui nessa etiqueta. Aqui tem mais uma. E essa aqui eu deixei em branco, né, para ver aí depois o que, né, se vai uma foto maior, se vai algum mapa, o que vai ser feito, né, do álbum. Então esse é o nosso, né, o segundo projeto de mini álbum. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem, né, os seus comentários, as suas dúvidas, tudo que vocês, né, quiserem saber, sugestões de álbum, para que a gente possa organizar e gravar o próximo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!